sou a Cristina, você está no Relivrando, e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, olha, O Alienista, do Caleb Carr. A gente vai conversar sobre o livro e sobre o seriado, e também sobre as várias coisas que eu aprendi com esse livro e com essa história aqui. Mas antes da gente começar, eu vou pedir aquelas coisas que eu sempre peço, que é para você que está chegando agora, que não conhece o canal, que dê um voto de confiança, já se inscreva. E se vocês gostarem desse vídeo, deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E desde já, eu agradeço. O Alienista foi escrito pelo Caleb Carr, que é um historiador militar americano, que escreveu este livro aqui, que inclusive já virou série da Netflix. Aliás, eu assisti primeiro a série há uns anos atrás, acho que foi 2018 ou 2019, não me lembro bem, mas logo que foi lançado, e agora eu resolvi ler o livro. E eu já descobri que tem mais duas continuações, né? Tem a primeira temporada, a segunda e a terceira, que são 3 livros diferentes, inclusive, tá? Bom, eu só assisti a primeira temporada, tô pensando ainda se eu vou assistir as outras, porque se vale a pena ou não, né? E eu já vou dizer por quê, né? Não que eu não tenha gostado do seriado, pelo contrário, eu gostei muito do seriado, tanto que eu fui ler o livro. É que invariavelmente, gente, o livro é muito melhor, né? É muito difícil você assistir um filme que consiga refletir toda a trama e todo o conhecimento que um autor como esse aqui pode colocar dentro de um livro como este aqui. Então, a série acaba ficando mais sensacionalista. Mas vejam, não é ruim, é boa. Só que quando você vai ler o livro, você aprende muito, mas muito mais, não só com a história daqui, né, que é contada, mas com toda a instrumentalização que o autor utiliza para contar essa história, né? Bom, esse livro aqui se passa em Nova York, no ano de 1896. Ele é narrado pelo John Moore, que é um repórter e que é convocado pelo amigo dele, que é o Laszlo Kreisler, a documentar, né, a verificar um assassinato que foi cometido naquele momento numa ponte de Nova York, uma ponte inacabada, cuja vítima foi um adolescente e cujo crime foi cometido assim com requintes de crueldade, né? Alguma coisa que o próprio Moore nunca tinha presenciado nem ouvido falar. Bom, não necessariamente, porque no próprio livro há referências ao Jack o Estripador e aos crimes que o Jack havia cometido praticamente 8 anos antes, em 1888, em Londres, tá? E eu tô falando crimes me referindo aos crimes de Nova York, porque obviamente o livro não vai ficar só em um crime, vai ser uma série de assassinatos que essas pessoas, tanto o John Moore quanto o Laszlo Kreisler, vão investigar para ver se conseguem descobrir o assassino. Essas duas pessoas são convocadas pelo comissário de polícia da cidade, que é uma figura histórica, que é o Theodore Roosevelt, que realmente, antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele havia sido comissário de polícia em Nova York. Então, essa é uma das características desse livro. Há muitos fatos históricos e muitas figuras históricas. Então, assim, uma das coisas interessantes desse livro é que você vai mergulhar na Nova York e nos personagens daquela época, do final do século XIX. E foi aí que eu achei muito legal poder fazer essa ligação com o seriado, porque o seriado dá essa visualização que aqui no livro, obviamente, fica por conta da nossa imaginação e do nosso conhecimento, né, desse período. E agora a gente vai juntar uma terceira personagem, né, uma terceira pessoa que vai ajudar a investigar esses crimes, que seria a secretária do Roosevelt, do comissário de polícia. Ela é a secretária, mas ela tem ambições de se tornar detetive, a primeira detetive da polícia de Nova York. Eu não sei se esse é um fato histórico ou se esse simplesmente
uma coisa que ele juntou aí na história, eu não tive curiosidade de procurar. Mas ela vai fazer a ponte entre a polícia, né, o comissário, e a investigação, porque de alguma maneira, né, por causa aqui dos meandros do livro, que eu não vou contar, obviamente, a polícia não pode se envolver diretamente, quer dizer, o Roosevelt não pode se envolver diretamente na investigação. Então ele meio que contrata essas pessoas para que eles façam isso. Então são a Sarah, o Moore e o Laszlo, são 3 pessoas, né, que vão se juntar a 2 detetives de polícia que vão ser convocados pelo comissário para ajudar na investigação. E é aí que fica muito interessante o livro, é por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês, porque a investigação em si, todo o processo, acaba sendo muito mais interessante, na minha opinião, do que o desvendar dos crimes, né, o desvendar do assassino, o processo, né, de descobrimento, de desenvolvimento da investigação, é que faz com que a gente aprenda sobre as ferramentas que eram utilizadas na época, né, em 1896 em Nova York, as teorias que eram estudadas e utilizadas pelo Laszlo, que é o psiquiatra forense, e a gente já vai falar sobre ele já já, e sobre o papel da polícia, porque a polícia, na época, em Nova York, era uma polícia extremamente corrupta. Ela era toda comprada pelas diferentes camadas da sociedade, desde da elite rica, né, até os ricos da camada mais baixa da sociedade, que eram os traficantes e aliciadores de menores. Inclusive, o Roosevelt havia sido contratado para isso, para fazer uma limpeza na polícia. E eu queria começar falando para vocês sobre a profissão, né, do psiquiatra forense. O que é um psiquiatra forense? O que esse tipo de profissional faz? Bom, esse profissional, né, ele é especializado na avaliação e no tratamento de pessoas que cometeram ofensas enquanto estavam sob um estado mental anormal, tá? E aí, todo psiquiatra forense vai se deparar com 2 questões super importantes cada vez que ele analisa um crime e um criminoso. A primeira questão é a questão legal, ou seja, esse estado anormal afetou a pessoa que cometeu a ofensa de que maneira? Né? Qual a responsabilidade legal dessa pessoa que cometeu essa ofensa sob esse estado anormal? E o segundo, que tipo de pena que deve ser atribuída a essa pessoa? Ela deve ir para um hospital psiquiátrico de segurança máxima ou ela deve ir para uma cadeia normal? Tá? Então essas são 2 questões que acometem todo psiquiatra forense. E aí a gente vai lembrar que no século XIX, no final do século XIX, essa profissão era uma profissão que estava começando a ser reconhecida e que a atividade dela não era muito bem vista pela polícia, porque o psiquiatra forense interferia diretamente na pena, né, que iria ser aplicada ao criminoso. Aqui no livro há uma definição do que seria o papel do Laszlo como psiquiatra forense no final do século XIX, que era o momento em que essa profissão estava se desenvolvendo. A profissão do psicólogo não era uma profissão muito bem vista, não era reconhecida em todos os lugares, estava ainda em desenvolvimento, muito menos a do psiquiatra forense, né? Então o papel dele era muito interessante, e em particular o papel do Laszlo, que era uma figura muito conhecida na cidade de Nova York pelo que ele fazia, né? Ele não só trabalhava junto à polícia, como ele também tinha uma instituição que ele cuidava, que era dele, de recuperação de doentes, né? Mas veja bem, olha o que está escrito aqui no livro. O Chrysler era conhecido por todos os pacientes, assim como nas comunidades criminosa, médica e jurídica de Nova York, como um homem cujo depoimento no tribunal ou em uma audiência de sanidade podia determinar mais que qualquer outro alienista na época se uma pessoa seria mandada para a prisão,
para o confinamento não menos horripilante de uma instituição mental ou se voltaria às ruas. E o que significava alienista, né? Quer dizer, nessa época, as pessoas que eram consideradas mentalmente problemáticas, né, que tinham algum problema mental, eram chamadas de alienadas. E as pessoas, os médicos que cuidavam dessas pessoas, eram denominados alienistas, tá? Então, o Laszlo era um alienista, que fazia, entre outras coisas, isso, determinava se a pessoa tinha algum problema mental ou se, enquanto ela cometeu aquele crime, ela estava acometida de algum rompante, né, mental, certo? Anormal, né? E o interessante, ou pelo menos uma das coisas interessantes desse livro, é que o narrador é o Moore, né? É o repórter. E ele narra as coisas, obviamente, do ponto de vista dele. Ele não é um médico, ele não conhece aquilo que ele está fazendo, é a primeira vez que ele faz esse tipo de investigação, que ele participa disso. E conforme ele vai vendo as coisas acontecerem, e o trabalho do próprio Laszlo, ele vai descrevendo isso pra gente, como se nós, leigos, estivéssemos vendo a coisa acontecer. Então eu acho que isso é uma das coisas que fica muito interessante, porque esse tecnicismo que poderia acontecer, ou a superficialidade, ou alguma coisa muito artificial que poderia existir no livro, acaba sendo diluída porque o narrador está vendo as coisas acontecerem como nós, leigos, veríamos as coisas acontecerem, caso estivéssemos envolvidos nesse tipo de investigação. E outra coisa que a mim me interessa muito, que eu gosto muito, é aprender sobre como eram as coisas nessa época. Eu gosto muito do século XIX, tanto que eu criei aqui neste canal, né, o Victoba, que é para poder ler um pouco sobre a literatura do século XIX, principalmente a criada em língua inglesa, né? E eu gosto muito deste século, porque eu acho que é um século de grandes descobrimentos e desenvolvimentos tecnológicos. E na análise e na parte criminal, né, ou na parte de desvendar os crimes, não foi diferente. A gente vai ter aqui dois irmãos que são judeus, e tem o porquê eles serem judeus dentro da história, né? Eles são investigadores de polícia, são detetives, e eles são especialistas nessas técnicas, e principalmente nas novas técnicas. Eles são muito curiosos, então eles conhecem absolutamente todas as técnicas novas que estão sendo desenvolvidas para conseguir fazer e auxiliar, né, as investigações de crimes. Uma técnica que eles estavam usando ali era a técnica das impressões digitais, né, do estudo das impressões digitais. A gente já falou sobre isso quando falou ali do livro Inquilino, né, da Marie Belloc-Lowndes. Eu falei em vídeo, inclusive, que havia um museu, que é o museu da Scotland Yard, né, o museu Black Museum, que guardava essas impressões, esse banco de impressões digitais, porque era uma técnica que em 1888 estava sendo desenvolvida, né, e começando a ser utilizada para a descoberta de criminosos. E aqui eles falam sobre isso, né, quer dizer, não havia um banco de dados, mas a maneira como eles estavam utilizando as impressões era muito interessante, que era pelo menos conseguir saber se os crimes haviam sido cometidos pela mesma pessoa, né, e que tipo de impressão era aquela, né, e aí todo um estudo que há por trás disso. Então é muitíssimo interessante conhecer essas técnicas, né. Havia uma técnica aqui que eles estavam começando a utilizar, que é uma técnica que hoje, obviamente, está em desuso porque não funciona, que era tirar foto do olho do cadáver. Então, se você conseguisse chegar naquele momento, logo depois de cometido o crime, você poderia tirar a foto do olho do cadáver, e na hora de revelar, dizia-se que você conseguiria ver, através das fotos, as últimas imagens que o cadáver, né, que a vítima havia visto antes de morrer. E aí
talvez você conseguisse ver o rosto, né, do assassino. Obviamente, né, essa técnica aí se comprovou inútil, né? Não dá para fazer isso, certo? Mas é interessante ver o desenvolvimento dessas técnicas e das ferramentas que eram utilizadas para se desvendar os crimes. Vejam, gente, na época não havia estudo do DNA, estudo do sangue, né, pedaço de fio de cabelo que você poderia comparar com não sei o que, a fibra do tecido, né, aquelas coisas que a gente vê em seriado de TV americana. Não havia essas coisas, então eles tinham que usar tudo que eles tinham à mão, e essas técnicas que estavam sendo desenvolvidas nessa época eram muito importantes e ajudavam realmente a desvendar os crimes. Além disso, ao longo do livro, a gente vai entender qual é a teoria do Laszlo Kreisler sobre o porquê as pessoas cometem crimes, né? Pelo menos esse tipo de crime aqui, né, que eles estão investigando, e os outros crimes que o Laszlo já havia investigado. Crimes com os quais ele havia tido contato, que não eram crimes assim muito usuais, tá? Bom, entre as teorias que eles vão comentando aqui, há teorias, inclusive, que já caíram por terra, como, por exemplo, essa teoria aqui do homem delinquente, do Cesare Lombroso, tá? O Lombroso era um médico italiano do final do século XIX e que criou a antropologia criminal, que era baseada na teoria da evolução do Darwin. Quer ver o que ele dizia? Dizia assim, que para justificar suas teorias, ele fez uma pesquisa constante na medicina legal, tá? Dos caracteres físicos e fisiológicos dos assassinos, como, por exemplo, o tamanho da mandíbula, a conformação do cérebro, a estrutura óssea e a hereditariedade biológica do criminoso, tá? E esse criminoso seria, segundo o Lombroso, geneticamente determinado para o mal, por razões congênitas, tá? O criminoso traz no seu âmago a reminiscência de comportamento adquirido na sua evolução psicofisiológica. É uma tendência inata para o crime. Se vocês já leram algum livro do Émile Zola, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Os personagens do Émile Zola são geneticamente determinados para cometer os atos que eles cometem naqueles livros. Tudo que acontece naquela família, né, da qual faz parte a maioria dos textos do Zola, né, essa família faz parte dos textos dos livros do Zola, essa família está geneticamente determinada a cometer aqueles atos que eles cometem, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, o Zola se baseou exatamente nessa teoria aqui do Lombroso, tá? Do homem delinquente. E eles comentam essa teoria aqui. E, obviamente, o Laszlo não concorda com ela, tá? Outra coisa que eles comentam também é sobre a teoria psicológica do William James. William James foi um historiador, filósofo e psicólogo do final do século XIX, que por acaso era irmão do Henry James. Eu já falei do Henry James aqui, foi um escritor americano. Tem um vídeo falando de 2 livros dele aqui. Eu gosto muito do Henry James, já li mais coisas sobre ele. Eu não falei aqui, mas já li mais coisas do Henry James. E o William James era irmão. Aliás, na época ele era muito mais famoso que o próprio Henry James, tá? E ele era famoso por ajudar a fundar a psicologia como uma disciplina formal e por promover o movimento do pragmatismo na filosofia. Bom, é mais ou menos o seguinte, a teoria dele. Ele acreditava que existe... É difícil, tá, gente? Não é simples de entender, não. Eu só vou falar aqui o enunciado para vocês terem uma ideia. Mais ou menos, né, ele acreditava que existe uma conexão entre a mente e o corpo e que a experiência humana da emoção surge de mudanças fisiológicas em resposta a eventos externos, tá? Como eu falei, não é uma coisa simples a gente entender, mesmo porque hoje
essa teoria já é bastante questionável, se não já totalmente sobreposta já, tá? Inclusive pela teoria do próprio Laszlo, que discorda diametralmente de tudo isso daqui. Eu separei aqui 2 trechos pequenos de como era mais ou menos a teoria do Laszlo, como é que ele trabalhava, o que ele pensava, como é que ele, o que ele usava para investigar esses casos com os quais ele tinha contato, tá? Então ele diz assim, o Kreisler apostara toda a sua reputação na teoria do contexto, na ideia de que não se pode compreender a personalidade de nenhum adulto sem primeiro entender os fatos de sua experiência individual. E ainda tem um outro trecho, bem curtinho também, no qual ele está comentando aqui um crime que ele já havia estudado, investigado, né, e ajudado a desvendar, de um pai que matou a filha de 5 anos, com um tiro na cabeça, né? Então ele fala assim, é claro que todos vão querer que ele, esse pai, seja louco. Os médicos daqui, os jornais, os juízes, preferem pensar que só um louco daria um tiro na cabeça de uma menina de 5 anos. Cria certas dificuldades sermos forçados a aceitar que nossa sociedade pode produzir homens sãos que cometem atos assim. Ele em nenhum momento está falando que a sociedade é que cria os assassinos, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que nós temos dificuldade de aceitar que esse tipo de criminoso exista dentro da nossa sociedade, tá? Ao longo do livro a gente vai entender que ele não acha que a sociedade é que cria, né, os problemas aí, né, essa entidade aí abstrata, não é isso, tá? E aí, gente, muito interessante. Bom, vocês estão vendo, né? Eu acho tudo interessante. Aliás, essa é uma profissão que eu acho que se lá atrás, quando eu era jovenzinha, eu conhecesse, né, a existência dela, talvez eu tivesse optado por ela, porque é uma coisa que me interessa muito, eu acho muito legal, que é a psicologia forense, né? A psiquiatria forense, depende do que você estuda, né? E só para arrematar aqui a história do livro, eu acho que há um detalhe aqui que a maioria de nós não conhece, né, não tem contato, que é a classificação do tipo de homicídio mais aceito pelos psiquiatras forenses, né? Os psiquiatras aceitam 3 tipos de homicídio que mais ou menos que colocariam dentro dos sacos, né, das caixinhas, né, para poder fazer as análises de cada um desses homicídios. O primeiro seria o homicídio relacionado a negócios, como, por exemplo, assassinato entre traficantes de droga. Esse seria um tipo de homicídio, né? O homicídio político seria um homicídio relacionado a terrorismo, assassinato terrorista. E o terceiro seria o tipo de homicídio relacional, que é o homicídio mais comum, que olha só, que é aquele cuja a vítima e o perpetrador, né, o assassino, tem algum relacionamento, algum tipo de relacionamento. E esse tipo de homicídio é cometido por causa de algum tipo de ódio, de fúria, de medo ou de perturbação, tá? Seria um estado mental momentâneo e não usual que acomete o perpetrador, o assassino, no momento do crime. E que depois do crime, tudo vai embora, tudo some. E muitas vezes, quem cometeu o ato não consegue nem entender como e por que ele fez aquilo, tá? Então seriam pessoas que habitariam, né, coabitariam normalmente, né, a sociedade, as nossas famílias, né, os nossos trabalhos, e que em algum momento, por causa de um estupim, né, um estado mental anormal, momentâneo, cometeria um crime. Portanto, esse seria o tipo de crime, né, o homicídio, que a gente encontraria mais facilmente nos jornais, por exemplo. Mas vejam, ainda há um 4º tipo de homicídio, que esse sim é o mais raro e o mais difícil de se encontrar. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele é relacionado com um número ínfimo de casos e que são pessoas
que tem algum sintoma psicótico, como por exemplo uma paranoia ou uma crença delirante sobre outra pessoa que poderia levar a algum ataque violento. Esses são realmente raros, tá? O número de pessoas que vão matar alguém porque tem algum problema mental é extremamente pequeno, tá? E claro, ele é terrível, esse tipo de crime é terrível não só para a vítima, como também para quem comete, porque são pessoas absolutamente delirantes, elas não sabem o que estão fazendo. Para o próprio psiquiatra forense, são crimes totalmente atípicos e que a própria sociedade não sabe como lidar com eles, a não ser mandar o criminoso, quando esse criminoso não comete suicídio, o que é uma coisa bastante comum, mandar esse criminoso para um hospital psiquiátrico de segurança máxima, tá? Vejam, onde se encaixar esse criminoso aqui do livro, obviamente eu iria encaixar nesse tipo de pessoa aqui que tem algum problema mental. No entanto, o Laszlo, que é o alienista aqui do livro, não necessariamente vai concordar comigo, tá? E com a nossa, vamos dizer assim, a nossa avaliação instintiva da coisa, tá? Bom, eu sei que eu me estendi muito e talvez vocês tenham achado esse vídeo um porre. E eu espero não ter cansado muito vocês com tudo isso. Espero realmente que vocês tenham se interessado pelo tema, pelo livro. Gente, nem vai dar para falar muito aqui do seriado, porque o seriado é diferente do livro. Ele é não só diferente na abordagem, porque ele não pode abordar todo esse material, como também é diferente da abordagem do próprio crime, tá? Na solução, no andamento, tá? Das investigações. Mas isso não faz o seriado ficar pouco interessante, não. É muito interessante. Tem uns furos ali, né? Uma pessoa... tem uns furos, tá? Que são coisas que me incomodam bastante nesse tipo de filmes e séries policiais. Mas tudo bem, quem gosta, gosta e vai gostar do seriado, tenho certeza, tá? Como eu falei, talvez eu assista as outras, ou pelo menos a segunda temporada. Vocês vão encontrar na Netflix e vão encontrar também na Amazon. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não tenham se cansado muito e uma excelente semana para vocês.